Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre questões ligadas ao casamento, o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. E o tema da mensagem dessa noite é chamados para viver com pureza e propósito. Chamados a viver com pureza e propósito. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1. 1 Coríntios 7, 1. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo por causa da imoralidade. Cada homem deve ter a sua esposa, e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente em vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, um de um modo, outro de outro modo. Mas se não conseguem dominar aos solteiros, e às viúvas, digo-lhes que seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case novamente ou reconcilie-se com o seu marido, e que o marido também não divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da sua esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. Se não fosse assim, os filhos seriam impuros, porém agora são os santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à escravidão, nem o irmão nem a irmã, pois Deus os chamou para viver em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Irmão Jefferson, deu certo lá? Pronto, oremos. Deus santo e poderoso, fala-nos mais uma vez e que nossos corações sejam tocados pelo poder incomensurável da Tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor me dê espírito de sabedoria e graça e também esteja preparando os corações para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, o título da mensagem nessa noite é Chamados para viver com pureza e propósito. Nós já vínhamos aprendendo a respeito de tudo que nos é ensinado pelo apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, e no capítulo 5, ele já faz uma introdução acerca desse tema, quando ele confronta
os irmãos de Corinto a respeito da imoralidade, da impureza sexual, e ele diz que isso é algo que não convém ao povo de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço, e o nosso corpo pertence ao Espírito Santo, e ele vai trabalhar e aprofundar ainda mais no texto que nós lemos na semana passada, no capítulo 6, versículos 12 a 20, quando ele diz, no versículo 20, vocês foram comprados por alto preço, fiquem a Deus no corpo. Somos chamados de santidade, de obediência à palavra de Deus, de fidelidade ao marido, à esposa, mas acima de tudo, de fidelidade ao Senhor. Quando a gente fala de casamento, né, na realidade, quando a gente fala sobre o tema relacionamento conjugal, sexualidade, há muitas dúvidas, inclusive no meio do povo de Deus. O profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, ele declarou em nome do Senhor: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãos, nós precisamos sim ensinar a igreja, ensinar o povo de Deus os princípios bíblicos que vão direcionar o nosso casamento, que vão direcionar a nossa solteirice também, por que não? Porque o texto deixa muito claro, quer seja solteiro, quer seja casado, nós vivemos para o Senhor, nós pertencemos a Deus e a nossa vida tem um propósito. O propósito da nossa vida é glorificar ao Senhor. E quer estejamos solteiros ou casados, há princípios da palavra de Deus que vão nortear a nossa vida, que vão direcionar em como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. Mas muitas vezes nós temos dúvidas em relação a isso. Logo no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, eu quero pausar bem aqui. Paulo deixa claro que o que ele vai... Há questionamentos, há dúvida dos irmãos de Corinto. E casais, irmão Miro, naquela igreja, né? Aqui nos últimos anos faz um encontro de casais, traz um preletor para poder abordar um tema, explicar para a igreja a respeito desse tema. E eu creio que nossa igreja, os irmãos têm um bom esclarecimento a respeito desse título, casamento. E provavelmente o que aconteceu lá no capítulo 16, versículo 17 dessa carta, Paulo diz que recebeu uma comitiva da igreja com 3 irmãos, Estefanas, Fortunato e Acaico. E provavelmente esses irmãos trouxeram com eles uma carta com algumas dúvidas, perguntas escritas pelos irmãos de Corinto acerca do casamento. Eles não sabiam como se comportar em alguns tópicos que nós vamos aprender nessa noite. E, irmãos, nós temos que tirar o tabu. Nós vimos na semana passada que não deve haver sequer menção de imoralidade no nosso meio. Nós devemos entender que o casamento foi criado para a glória de Deus e que o Senhor nos ensina como nós devemos lidar com o casamento. Veja, então provavelmente esses homens, Estefanas, Fortunato e Acaico, trouxeram uma carta com perguntas e entregaram ao apóstolo Paulo. A igreja estava confusa, ela não sabia muito a respeito de temas como casamento, divórcio, celibato, sexualidade, à luz da vontade de Deus. Então ele oferece conselhos pastorais, baseados em princípios eternos e não em expressões culturais. E aqui tem um ponto interessante. Porque muito do entendimento daqueles irmãos sobre casamento, sobre a sexualidade, estava baseado na cultura local, na cultura de Corinto. Mas Paulo traz verdades bíblicas, porque o nosso casamento, a nossa vida não deve ser direcionada pelo que diz a cultura, mas sim pelos princípios eternos e imutáveis da palavra de Deus. Outro ponto interessante é que esse texto, ele não exalta o casamento. Ele não exalta nem o casamento, nem o celibato. Nenhum é superior ao outro. Mas coloca cá uma palavra de consolo, é uma palavra de direcionamento, de exortação, mas acima de tudo, de instrução para o povo de Deus. Eu queria trabalhar com os irmãos
há alguns temas dentro desse texto de hoje. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é a respeito do propósito e os limites da sexualidade dentro do casamento, nos versículos de 1 a 9. Versículos de 1 a 9 do capítulo 7. Quando diz assim, ó, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo por causa da imoralidade. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher deve ter o seu próprio marido. É interessante, irmãos, que ele já começa falando novamente sobre o tema da perícope do texto anterior, dos versículos 12 a 20. Ele vai falar sobre o problema da imoralidade. Nós vivemos em um mundo cercado por imoralidade. E ele vai dizer que por conta dessa imoralidade, Deus nos deu um presente. Algo que nos protege, nos guarda, nos blinda dessa imoralidade, que é o casamento. O casamento é um presente de Deus para nos guardar dessa imoralidade. A palavra imoralidade, como eu falei para os irmãos na semana passada, e que é usada aqui pelo apóstolo Paulo no versículo 1, é a palavra grega porneia, que ilustra qualquer ato em desacordo com a palavra de Deus. Ou seja, versículo 2, que o casamento é uma proteção contra a imoralidade. O casamento é uma bênção. Então nós devemos ver o casamento como sendo uma bênção do Senhor. E é algo que glorifica a Deus. Irmãos, quem criou o casamento? Foi o Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Deus criou homem e mulher e os uniu com um propósito. O casamento é uma criação de Deus e é uma bênção do Senhor. Eu me lembro, na época em que eu estava noivo, estava prestes a me casar com Carol, eu encontrei com um amigo de longa data, e na época eu tinha 25 anos, né? Ao meu ver, eu já estava ficando velho para casar. Mas ele olhou para mim, ele não crente, né? E disse assim, cara, tu vai casar com 25 anos de idade, jovem desse jeito, tu tem uma vida inteira pela frente para aproveitar, tu vai casar com 25 anos de idade, né? Olha a visão que o mundo tem. A visão que o mundo tem a respeito do casamento é uma prisão. Mas à luz da palavra de Deus, o casamento não é uma prisão. À luz da palavra de Deus, o casamento é um antídoto, é uma bênção de Deus. É algo providenciado por Deus para guardar a nossa vida no Senhor. Então, Paulo é muito enfático a dizer assim, olha, que cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Naquele contexto de moralidade, ou seja, no contexto de Corinto, os irmãos se lembram do contexto de Corinto, como que era? Em Corinto, ser solteiro era muito perigoso. Então é por isso que Paulo está dizendo, olha, vocês. Então que cada um de vocês, homens e mulheres, se possível, tenha seu marido, sua esposa, porque é uma bênção de Deus. É uma proteção. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa conceda ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo. É interessante, irmãos, a palavra aqui, poder, que é traduzida como poder, ela significa autoridade, ou seja, ser mestre de alguma coisa. Então, ele diz que a esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas não é só no caso da mulher, o texto continua dizendo. E também, de igual modo, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Olha que interessante. Mas sim a esposa. E na teologia paulina, é o único lugar onde diz que a mulher tem autoridade sobre o marido. É no quesito sexual. Ou seja, a mulher ela tem autoridade sobre o corpo do marido, no sentido que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. É isso que nos ensina a palavra de Deus. É isso que nos ensina as Escrituras. E diz que eles têm deveres conjugais mútuos e que esses deveres devem ser cumpridos dentro do casamento. Olha que interessante. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Paulo está querendo dizer que, assim como é pecado a sexualidade fora do casamento,
é pecado também casamento sem sexualidade. É isso que Paulo está dizendo. Também não é propósito de Deus. Por quê? Porque ao tempo que o casamento é uma bênção de Deus para proteger, se não há sexualidade no contexto do casamento, ele não está servindo a um de seus propósitos, que é proteger um ao outro da imoralidade que existe lá fora no mundo. Então Paulo deixa muito claro isso, irmãos. Tanto que no versículo 5, ele vai dizer que esse tipo de abstinência, que é a abstinência da intimidade entre marido e esposa, só pode e por tempo limitado. Ou seja, só pode acontecer esse tipo de abstinência, ou seja, o casamento, a relação matrimonial, sem se houver consentimento dos dois e por um tempo limitado. E Paulo ainda orienta que isso pode ser feito se for com o propósito, por exemplo, de dedicar-se à oração, à consagração, a buscar a Deus. E ele ainda fala, olha, eu falo isso abrindo uma exceção, digo eu, não o Senhor. Ou seja, Paulo aqui ele não está dando um mandamento, ele está dando um conselho. Os irmãos podem observar bem aí, quando ele diz assim, ó, não se privem um ao outro, verso 5, a não ser por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração, e depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Por que ele está falando isso? A concessão aqui é o seguinte, é não ter para dedicar a oração. Isso é uma concessão, não é um mandamento. Você não precisa entrar num período de abstinência para se dedicar à oração. É uma concessão. E ele diz que isso só pode ser feito por um pequeno período de tempo e depois deve voltar a esse tipo de relação, por quê? Para que Satanás não tente marido e esposa. Para que o inimigo não use dessa abstinência, dessa ausência de intimidade dentro do relacionamento, para conduzir o casal ao pecado. Olha que interessante, irmãos. Paulo, então, no versículo 7, ele diz, eu gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro modo. Por que Paulo está falando isso? Paulo, ele não tinha esposa. Ele não tinha esposa durante o seu ministério apostólico. Aí nós podemos, pensando a respeito de Paulo, o que é menos aceita hoje é que Paulo seria solteiro. É muito pouco aceita. Até porque Paulo ele fazia parte, por exemplo, do Sinédrio Judaico, que era necessário ser casado, né, para fazer parte do Sinédrio Judaico. Então, provavelmente, Paulo não era solteiro. Ao que tudo indica, ou Paulo era viúvo, ou seja, em algum momento ele perdeu a sua esposa, e agora ele optou por dedicar a sua vida totalmente. Ô, irmão Pedro, obrigado, hein? Glória a Deus. Optou por dedicar a sua vida totalmente ao Senhor. Ou então, a esposa dele fez o quê? Abandonou ele por ocasião da sua conversão. Tanto que Paulo vai falar aqui sobre esse caso. Ele vai falar sobre o caso de abandono, que é quando uma pessoa, um cristão, é abandonado pelo seu marido, pela sua esposa. Ele diz que essa pessoa, então, está livre, se ela for abandonada. Por quê? Porque Deus não vai colocar esse jugo, essa opressão sobre a pessoa. Ela, então, está livre para seguir com a sua vida, uma vez que o outro o abandonou, o descrente o abandonou. Mas Paulo vai deixar claro que esse passo nunca pode ser dado pelo crente. É interessante isso, né? A não ser, nós voltamos lá para o que diz Mateus, capítulo 19, em caso de imoralidade sexual. Só existe essa saída para o divórcio de um crente. Somente essa. É o que a palavra de Deus diz. Em outro caso, não há nenhuma cláusula de saída do casamento permitida por Deus para um cristão. Tanto que Jesus disse, meu irmão, obrigado, olha. Tem nenhuma água batizada aqui não, né, meu irmão? Glória a Deus. Então, Paulo é muito claro quando ele fala sobre isso, né? Que o casamento é um dom. O casamento é um dom. Então, ele vivia solteiro. Não sabemos se ele era viúvo, ou se ele foi abandonado, se ele era solteiro, mas sabemos que ele não tinha esposa.
E dizer que um pastor, que uma autoridade dentro da igreja não deva ter uma esposa. Tanto é que a Bíblia deixa muito claro que Pedro, o apóstolo Pedro, tinha uma esposa e ele era acompanhado por essa esposa durante as suas viagens. Essa foi uma decisão dele. E ele até diz no verso 7, olha, eu gostaria que todos os cristãos, os crentes, fossem como eu. Mas eu não... Esse é um desejo de Paulo, por quê? Porque na mentalidade de Paulo, uma pessoa que não é casada, ela tem mais tempo para as coisas de Deus. Então, Paulo ele tinha uma vida dedicada exclusivamente para o reino, para a obra de Deus. Então, ele, inclusive mais à frente, ele vai falar sobre isso. Então, ele diz, olha, eu gostaria que todos vocês tivessem uma dedicação exclusiva para o reino de Deus. Exclusiva para a obra missionária. Mas esse dom, Deus dá apenas para alguns, que é o dom do celibato. Que é aquela pessoa que consegue viver bem, viver em paz, sem um companheiro do outro sexo, sem um matrimônio, sem estar dentro de um casamento. Tem pessoas que têm esse dom. Eu conheço pessoas, né, que nunca se casaram e que não reclamam disso. Eu conheço uma missionária, hoje ela tem mais de 50 anos, ela nunca se casou, uma vida dedicada à obra missionária. Glória a Deus. Esse foi um dom que Deus deu para ela. Para ela. E nesse dom que ela recebeu de Deus, que é o celibato, ela tem glorificado ao Senhor. Ela tem usado a vida dela, por exemplo, para cuidar de outras pessoas, para cuidar de crianças órfãos que foram abandonados. Dentro do propósito que Deus tinha para a vida dessa irmã, o celibato foi um propósito de Deus na vida dela, mas nem todos têm esse dom. Nem todos têm esse dom, e Paulo deixa isso muito claro, certo? Então, o que nós vemos aqui ele diz, aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom permanecerem no estado que eu também vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, e aí tem um ponto interessante, né? A gente vê, por exemplo, dentro do contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, é um exemplo disso. Em determinado momento da história foi proibido que os clérigos, né, que os sacerdotes da igreja, que eles casassem. Isso não foi sempre, né? Mas é interessante que em nenhum momento na Bíblia há uma ordem a respeito disso. Nenhum momento. Então, e Paulo, ele deixa muito claro que é melhor se casar do que arder em desejo. Se eu tenho inclinação, se eu tenho desejo de me casar, essa é a prova de que eu não tenho o dom do celibato. Eu preciso orar ao Senhor para encontrar uma esposa, um marido e construir uma família junto com essa pessoa. A partir do versículo 10, nós vamos para o segundo ponto, onde Paulo vai falar sobre a permanência no casamento. A permanência no casamento. No versículo 10, Paulo diz assim, aos casados, aí ele já muda aqui. Anteriormente ele diz, ordeno eu, não o Senhor. Ou seja, era um conselho de Paulo. Agora ele vai e diz o quê no versículo 10? Ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. E aqui nós vamos para o segundo ponto. Paulo deixa claro para aqueles irmãos que servos de Deus, pessoas que conhecem a Jesus, não devem ter o divórcio como algo corriqueiro, como algo comum. A dureza do coração. O divórcio não é o Deus. Acontece por quê? Porque nós vivemos num mundo cheio de maldade, cheio de problemas, de pecado. Então acontece. E porque uma pessoa se divorciou, acabou a vida dela? Acabou, irmãos? Claro que não. Deus tem propósito na vida dela, a graça de Deus está sobre a vida daquela pessoa, ela vai seguir em frente, mas Deus não se agrada. Tanto é que as circunstâncias, ou as consequências, permanecem. É isso que diz a palavra de Deus. Então, por mais que a gente, nosso dever como igreja,
em relação a pessoas que passaram por divórcio é acolhê-las, quando elas vêm à igreja buscando, acolhê-las, amá-las, instruí-las na palavra, e creio que Deus tem um propósito na vida delas, mas nós devemos, como igreja, também ensinar que o divórcio traz o quê? Consequências. Que ele não é algo bom. Que não é algo louvável, como pessoas dizem por aí. Esses dias, nós tivemos aí na internet um caso como esse, de um casal famoso da internet que se separou, e o que nós vemos normalmente quando esses casais famosos da internet se separam é o quê? A romantização do divórcio. Gente, eles escrevem um texto sobre o divórcio que parece que se divorciar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Olha, nós estamos passando por uma nova etapa, vamos continuar sendo amigos, nada mudou entre nós, mas a gente sabe que aquilo tudo é marketing pessoal. Que ninguém chega ao final de um casamento vivendo bem. O divórcio é o fim de uma vida de conflitos e dificuldades. E nós devemos orar ao Senhor pelos nossos casamentos, pelos casamentos dos nossos irmãos, dos nossos familiares, porque podemos romantizar como estão fazendo aí fora no mundo. Como se fosse a coisa mais comum, mais simples do mundo. Um tempo atrás eu fui aconselhar um casal, em que eu tive a oportunidade de casar eles, e um deles me disse assim, olha, um familiar veio até ele aconselhar ele e disse assim, olha, case, mas se não der certo, não viva infeliz não. Não viva infeliz não, olha, se não der certo, não tenha medo de separar. Mas esse não der certo, irmãos, não é algo grave. Se a gente está falando, por exemplo, de agressão, de adultério, claro que ninguém vai viver debaixo de uma escravidão como essa. Às vezes, esse não der certo, olha a expressão, incompatibilidade. Nós estamos nos divorciando por incompatibilidade, ou seja, nosso gênio não bateu. Isso está na Bíblia, meus irmãos? Claro que não. Deixa eu dizer para os irmãos, não existe casal totalmente compatível. Ou existe? Existe casal totalmente compatível? Não, a gente tem conflito o tempo inteiro, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós temos conflitos, nós temos desgaste, mas é no ambiente do conflito, do desgaste, onde nós podemos manifestar o perdão, a graça e o amor de Deus. Onde nós podemos passar por cima das dificuldades, e mesmo muitas vezes debaixo de choro, debaixo de sofrimento, nós podemos demonstrar o amor de Deus e vivemos uma vida não baseada nas circunstâncias, mas na aliança que nós temos um com o outro. Isso é algo lindo, irmãos. É algo maravilhoso. Não pense quando você vê um casal, como casais que têm 30, 40, 50 anos de casado. Nós temos aqui alguns casais na igreja que têm muitos anos de casado. Temos aqui o irmão Miriam e a irmã Germane, que tem mais de 30 anos de casados. Né? A gente pode falar do irmão Joaquim, da irmã Rosa Dália, podemos falar de outros irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos, esses irmãos viveram o sonho a vida inteira sem nenhuma dificuldade? Não, meus irmãos, o casamento é uma aliança, e quando eu olho para esses irmãos, eu os respeito e os admiro, porque eles foram fiéis a Deus. Eles foram fiéis ao Senhor, e mesmo em meio a tantos problemas, lombadas e buracos que a vida coloca diante de nós, eles continuaram fiéis ao compromisso que fizeram lá no altar diante de Deus. Nós pecamos, nós falhamos, devemos seguir. O crente tem que ter essa mentalidade. O divórcio não é uma opção para o servo de Deus. Amém? O divórcio não é uma opção para o servo de Deus. Né? Então nós devemos orar muito ao Senhor e dizer, Deus, que o Senhor não permita, Pai, que o meu casamento chegue ao fim. Pelo contrário, eu quero ir até o último dia da minha vida. Eu quero chegar no céu, diante de Deus, e como testemunho, eu quero tirar a minha aliança e entregar ao Senhor. Que a gente possa tirar a nossa aliança só para entregar ao Senhor. Senhor, fui fiel à minha aliança. Fui fiel ao meu marido e à minha esposa. Como está lá em Malaquias capítulo 2, que diz que a vontade de Deus é que nós sejamos o quê? Fiéis à esposa, ao marido que Deus nos deu. Fiéis à aliança da nossa juventude. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é muito clara a instrução aqui para não se separar. E essa instrução de Paulo é com base no ensino de Cristo. Lá em Mateus 19. Em Mateus 19, quando aqueles homens chegam para questionar Jesus acerca do divórcio, e naquela época
a gente sabe que haviam judeus que usavam de coisas pequenas para poder assinar a carta de divórcio. Jesus vai e diz para eles, não é assim desde o princípio. Deus criou homem e mulher. E aquilo que Deus uniu não separa o homem. E ele diz, olha, Moisés concedeu carta de divórcio. E isso ele fez por causa da dureza do coração do homem. Mas, irmãos, é interessante. Essa é por causa da dureza do coração. Mas nós, como que está lá em Jeremias, o nosso coração é um coração que vive submisso e sujeito à vontade de Deus. Então, não há razão automática para divórcio. Nós vemos aí nos versículos 12 a 14, quando ele diz assim, aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie. Provavelmente era uma das dúvidas, irmão Luciano, que a igreja tinha. Qual era a dúvida? Olha, eu sou casado com uma pessoa que não é crente, então eu posso me divorciar, me separar dessa pessoa? Qual é o conselho pastoral de Paulo? Se a pessoa quer viver com você, viva com ela. E através da sua vida você vai santificar o seu marido não crente, sua esposa não crente, e você vai santificar os seus filhos. Olha que coisa interessante. Mas aí ele deixa claro depois. Agora, se a pessoa não quer, se a pessoa lhe abandonar, então você está livre. Se o descrente lhe abandonar, você está livre. Porque, irmãos, é interessante, eu, lendo sobre a história da igreja, era muito comum na história da igreja que, quando as pessoas, no início do cristianismo, quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, que marido e esposa abandonassem por causa da fé. Era muito comum mesmo. A pessoa entregava sua vida a Cristo, o marido e a esposa, às vezes por pressão até da família, judeus ou em outros contextos, abandonava. E aí Paulo está dizendo, olha, se você foi abandonado, você está livre. Você está livre. Você não está mais casado com aquela pessoa porque foi ela que te abandonou. Agora, você como cristão, você não deve fazer isso. Só pelo fato da pessoa não ser crente. Pelo contrário, você deve com o seu testemunho, você deve com a sua, seu lá. Esse é o propósito de Deus. E aqui tem um ponto interessante. Agora, quando nós lemos aqui nos versículos quando nós lemos aqui nos versículos 12 a 14, Paulo não está trazendo aqui uma defesa ao casamento misto. Ele não está trazendo uma defesa ao julgo desigual. Não, ele está falando aqui de casos em que a pessoa se converte depois de estar casada. Então, uma pessoa que se converte depois de estar casada, ela deve permanecer casada e com seu testemunho abençoar a vida do seu marido e da sua esposa que não são crentes. Agora, se a pessoa é solteira, aí é outra história. A Bíblia deixa muito claro que o julgo desigual não é algo agradável ao Senhor. Né? Então você deve procurar, você solteiro, viu? Jovens que estão aqui, você está orando por um marido, por uma esposa, isso é algo maravilhoso. Ore mesmo. Agora, ore ao Senhor e peça um marido e uma esposa que tenha a mesma fé que você tem. Então, inclusive, Paulo vai dizer, que comunhão há entre Deus e os ídolos? Então imagina, você como servo de Deus adorando ao Senhor, como que você vai se casar com uma pessoa que não quer nada com Deus e mais, que depois vai até impedir que você sirva a Deus em liberdade e que quando você tiver filhos, você não vai conseguir criá-los no caminho que Deus tem para a vida deles, porque a outra parte do casamento não quer nada com o Senhor. Então vocês que estão solteiros, saibam disso. Casamento é uma aliança. Quem não é casado ainda, Deus diz o quê? Ore ao Senhor e se case com alguém da mesma fé que você, que ame o Senhor Jesus. Amém. E é interessante no versículo 16, ele diz, pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? É que Jesus, é o casamento evangelístico, né? Vou ganhar ela para Cristo. Acontece? Casos em que a pessoa se converte? Glória a Deus! Que bênção! Maravilhoso! Muito claro que não é sempre que isso acontece. E quando não acontecer? Né? A exceção não pode ser a regra. Então, o
que nós aprendemos aqui nesses versículos do 10 ao 16? Que o crente jamais, a não ser por causa de imoralidade sexual, deve dar início ao divórcio. Tirando a cláusula de imoralidade, o crente não pode se divorciar. Não deve. Por quê? Porque foi o que Cristo nos ensinou, nós somos cristãos. Então eu, como cristão, não vou abandonar meu marido e minha esposa simplesmente porque sou incompatível com ele. Ou simplesmente porque eu não gosto da convivência com ele. Não, eu devo sacrificialmente, em amor, lutar pelo meu casamento. A não ser que seja caso de imoralidade sexual. Ou abandono. Fui abandonado como cristão. Certo? Relacionamentos difíceis devem ser levados com oração, paciência e submissão à vontade de Deus. E nós devemos entender que o casamento é sim um propósito eterno. Terceiro lugar, dos versículos 17 a 24. Nós vamos ver aí sobre viver fielmente no chamado de Deus. E aí é interessante que Paulo vai dizer o seguinte: ande cada um segundo o Senhor lhe concedeu. Olha só que interessante, irmãos. Versículos 17 a 24. Que Paulo aí ele vai falar, por exemplo, sobre aquela pessoa que era circuncisa, que tinha se circuncidado, e aquele que não tinha se circuncidado, aquele que era escravo. E no final ele vai falar sobre aquele que é solteiro e aquele que ele vai dizer o quê? Olha, independente do estado civil, da situação que você está hoje, o importante é que você sirva ao Senhor. Ao Senhor. Glória a Deus. Esse é o chamado. E aí ele vai dizer, olha, o crente não deve buscar mudar de estado por ansiedade ou comparação. Às vezes a pessoa solteira, e ela está tão ansiosa, ela olha para as amigas, para os amigos, todo mundo se casando, e ela quer simplesmente casar, porque está vendo todo mundo casando, e por ansiedade vai lá e toma uma decisão errada. Não. A solteirice também glorifica a Deus. Inclusive, enquanto solteiro, você tem tempo para servir ao Senhor. Acho muito interessante ouvir uma coisa um dia desses, né? Enquanto a gente espera, a gente não deve esperar esperando. A gente deve esperar fazendo outras coisas. O problema é que tem muita gente que, enquanto espera o marido, a esposa, espera esperando. Cruza os braços. Aí é entediante mesmo esperar. Mas espere, sabe o quê? Estudando, espere trabalhando, espere servindo a Deus na igreja. A sua vida não só tem propósito se você for casado, não. A sua vida tem propósito na presença de Cristo em sua vida. E se Deus tem um propósito para que você se case, você como solteiro, pode ter certeza que Deus vai cumprir esse propósito na sua vida. Agora, você também não vai ficar lá de braços cruzados esperando, né? Fique atento, ore, mas vigie também. Para quando aparecer o momento certo, você está pronto para tomar essa decisão. Amém, irmãos? Mas não viva ansioso por conta disso. É muito comum jovens, principalmente depois que termina a faculdade, aí começa a trabalhar, aí vem aquela ansiedade pelo casamento. E muitas vezes essa ansiedade leva a pessoa a tomar decisões erradas. Então nós devemos ser conduzidos não pela ansiedade, não pela comparação. Nós devemos ser conduzidos pela direção de Deus em nossa vida. O foco é servir a Cristo aonde você está agora. E aí tem um ponto interessante. Enquanto você está solteiro, você tem, sabe o quê? Você tem tempo. Você tem tempo. Você tem tempo. Primeira coisa, você quer casar? Está solteiro? Você tem tempo. Sabe o que você vai fazer? Primeiro, estude muito. E comece a trabalhar quando chegar o seu momento de casar. Estude muito, comece a trabalhar, procure crescer no conhecimento da palavra de Deus e se coloque à disposição para servir ao Senhor na sua solteirice. Porque enquanto solteiro nós temos mais tempo, temos disposição, temos força. Aí quando a gente casa, o próprio Paulo vai dizer mais à frente o quê? Aquele que é casado cuida de agradar não somente ao Senhor, mas também de agradar o seu marido. A esposa cuida não somente de agradar o Senhor, mas também de agradar o seu marido. O marido não somente de agradar o Senhor, mas também de agradar a sua esposa. Então, é como se Paulo está dizendo aqui, quando a gente casa, constitui família, a gente fica dividido. Porque a gente tem que cuidar das coisas de Deus, mas a gente também tem que cuidar da nossa família, que também é de Deus. Então, enquanto você está solteiro,
dedique-se à obra de Deus. Você que é solteiro, comece a organizar agora para fazer uma viagem missionária. Entendeu? Não fique só dentro de universidade, com a cabeça dentro dos livros. Faça uma viagem missionária. Dedique-se a estudar a palavra de Deus, se envolver na obra do Senhor. Esse é o tempo. Eu tenho, irmãos, assim, o sonho de fazer várias viagens missionárias. Esses dias eu estava conversando com o Samuel. O Samuel, ele ama geografia, ama mapas, e ele vive lá em casa para cima e para baixo com atlas na mão. Ele já tem 3 atlas. E ele disse assim: pai, eu estou com muita vontade de ir no Amazonas. E fazer o que no Amazonas, meu filho? Eu quero ir lá no Amazonas, que lá tem muito rio, lá tem os índios. E eu também tenho muita vontade de ir no Amazonas. Eu tenho muita vontade de ir lá entre os ribeirinhos fazer uma viagem missionária. Mas, meus irmãos, eu tenho esposa, 2 filhos, tenho ministério. Tudo mais difícil. Tudo vai ficando mais difícil. Então, você que é jovem, está aqui jovem, é o seu tempo, é o seu momento. Enquanto Deus prepara a sua Rebeca, o seu Isaac, sua amada futura esposa, amado futuro marido, dedique-se nas coisas de Deus. E eu vou dizer, se você estiver envolvido nas coisas de Deus, vai ser lá que você vai encontrar um homem ou uma mulher de Deus. Agora, se você só está envolvido com as coisas do mundo, você vai encontrar um crente lá no meio das coisas do mundo. Agora, eu conheço muitos irmãos que em viagens missionárias, congressos, Operação Jesus Transforma, que encontraram lá seu marido e sua esposa. E estão casados até hoje. Porque onde é que você vai encontrar um homem ou uma mulher de Deus? É nesses lugares. É servindo a Deus. Então, isso é muito importante. Amém? Isso é muito importante. É servindo a Deus que nós vamos encontrar um marido e uma esposa de Deus. E não devemos viver ansiosos com isso. O foco é servir a Cristo aonde você está. Você pode glorificar a Deus sendo solteiro, casado, viúvo ou divorciado. Sim. Pastor, eu sou divorciado. Meu irmão, o sangue de Jesus perdoa de qualquer pecado? Perdoa. Não existe. O pecado imperdoável é blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus tem propósito. Se você passou por divórcio, agora é o momento de você acertar a sua vida com o Senhor. Para a glória de Deus e viver em obediência ao Senhor. Todo mundo tem, pela graça de Deus, a oportunidade de uma nova chance. Eu creio dessa forma. Agora, nós que estamos casados devemos zelar para honrar o Senhor dentro do nosso casamento. E aí tem um ponto interessante. Solteiro, casado, viúvo ou divorciado. Se viver em obediência a Deus, está glorificando a Deus. E aí, a nossa identidade está em Cristo e não em nosso estado civil. Eu posso ser feliz no estado civil onde eu estou. Na realidade, eu sou feliz. Casado, sou feliz. Você solteiro, você é feliz, porque a sua felicidade está em Cristo. E onde você está, glorifique a Deus e seja obediente ao Senhor. Se você está casado, ame seu marido, ame sua esposa e testemunhe de Deus na vida dele. Zele pela vida dos seus filhos, cuide do seu lar. Se você está solteiro, enquanto você espera o seu casamento, busque honrar o Senhor. E é no versículo 25 a 40, caminhando para o final nessa noite, que Paulo vai falar sobre as vantagens da solteirice em tempos difíceis, como eu falei. Quando ele fala assim, versículo 25 ao 40. Ele diz, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E aqui tem um ponto interessante. Quando Paulo diz assim, dou a minha opinião, é porque aqui não é um mandamento para todos os tempos, tá? Aqui ele está falando sobre uma orientação para uma circunstância, um contexto específico. Ele fala que isso por causa dos tempos difíceis que eles estavam vivendo, que muitas vezes era um tempo de quê? De perseguição. Imagine, você que está casado,
lá na igreja, no período da igreja primitiva, casado com filhos pequenos. Imagina só. Irmão Osnildo, irmã Carla, com 4 crianças, quebra a porta, perseguindo por ser cristão, com uma família enorme, tendo marido, esposa, tendo que cuidar dessas crianças. Nessa situação específica, eu aconselho vocês que esperem. Mas graças a Deus nós não vivemos nessa situação. Então eu creio que está lá no início do capítulo, quando ele fala assim: cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tem o seu marido. E é melhor casar-se. A nossa circunstância é isso que vale. O casamento é bênção de Deus. E o casamento é uma forma de nós glorificarmos ao Senhor em nossa vida. É bênção mesmo. Veja, Paulo aqui ele não desvaloriza o casamento, mas reconhece que naquela circunstância, não estar casado seria uma liberdade maior para servir ao Senhor em tempo de perseguição. O foco é servir a Deus com integridade e sem distrações, independente do estado civil. Ele diz isso no versículo 32, o que eu realmente quero é que vocês vivam livres de preocupações. Porque quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. E aqui tem um ponto interessante. Quando a gente casa, Paulo está dizendo que a partir de agora eu tenho o dever não apenas de agradar o Senhor, mas eu tenho o dever de agradar a minha esposa. E as esposas têm o dever de agradar o marido. Amém? Dá uma cutucada aí, mulher, nos homens aí, e diz assim, ó, você tem um dever de me agradar. Está aí na Bíblia, ó. É seu dever. Mas o marido também pode dar uma cutucada, que no versículo seguinte ele diz que a esposa também tem o dever de agradar o marido. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Então, Deus nos dá esse chamado a não somente agradar a Deus, mas também agradar o marido e a esposa. E aí eu pergunto, você que é casado, você tem buscado agradar o seu marido, agradar a sua esposa? Né? A palavra agradar aqui traz a ideia de quê? De honrar, de fazer se sentir bem, de trazer felicidade ao outro. Olha que coisa maravilhosa, porque muitas vezes a gente pensa que o casamento é uma relação que eu entro para ser feliz, mas segundo Paulo aqui, o casamento é uma relação, o outro feliz. E às vezes nós nos esquecemos isso. Estava conversando com um irmão esses dias, e ele disse assim, olha, no início do casamento a gente tem tanto aquela preocupação de agradar um ao outro, e parece que com o tempo, a rotina, a gente vai se esquecendo disso. Então, talvez a gente tenha que se lembrar do que está lá em Apocalipse, quando Paulo fala à igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volte às práticas da primeira obra. Então, se nós, dentro do nosso casamento, deixamos em algum momento de agradar a esposa, de agradar o marido, não é não, irmão Rosalvo? Então, que nós possamos lembrar, onde foi que eu deixei isso? Voltar lá e pensar que Deus me chamou para agradar a minha esposa. Deus chamou vocês, mulheres, para agradarem os seus maridos. Esse é um propósito do Senhor. E Deus é glorificado nisso tudo. Ô glória, né, irmãos? É bênção. Irmãos, e aí nós vemos que os casados devem equilibrar as responsabilidades com uma vida piedosa e centrada em Deus. Ou seja, e aqui tem um ponto interessante. Tem gente que, às vezes, quando se converte, aí está sempre na igreja, dedica muito tempo na igreja, aos irmãos, e larga marido e esposa de mão. Isso também não agrada a Deus. Eu me lembro um tempo atrás, posso compartilhar aqui com os irmãos, uma pessoa, ela chegou aqui na nossa igreja, e ela vinha de uma outra denominação, de uma outra igreja, e ela chegou na nossa igreja, ficou por aqui, e um dia eu estava andando na rua, e ele disse assim, pastor, eu quero lhe parar, porque eu quero dizer que eu estou feliz que a minha esposa foi para a sua igreja. Ele não era crente, porque lá só tem culto na quinta e no domingo, e agora ela tem tempo para estar em casa comigo, com as crianças. Estou gostando demais da sua igreja. Ele chegou até a visitar aqui a igreja, o cara tinha ódio de igreja, mas por quê? Porque todo dia a mulher estava na igreja.
Não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para o marido, não tinha tempo de agradar os maridos. A igreja não pode raptar o marido e a esposa da família. Isso também não glorifica a Deus. Entendeu? Não pode, isso não glorifica a Deus. Então nós temos nossas reuniões, mas nós temos que tomar cuidado para que haja tempo para as famílias estarem juntas, crescendo em comunhão, para que os casais tenham tempo de agradar uns aos outros e estarem juntos no Senhor. Isso é algo louvável diante de Deus. E ele vai falar, olha, no versículo 26, por causa da angústia da situação presente, pense bom que o homem permaneça assim como está. Se você tem esposa, não se separe. Se você está solteiro, fique tranquilo. Mas se você casar, não está pecando. E aqui tem um ponto interessante, né, em relação a isso. É que Paulo, ele deixa aqueles irmãos tranquilos, para que na situação que eles estão, eles possam tomar essa decisão com tranquilidade. E aqui tem um outro ponto interessante, porque muitas vezes no contexto de igreja há uma pressão. Tem uma pessoa solteira, e aí as pessoas já ficam pressionando, às vezes, a pessoa em direção a outro. Olha, você tem que casar logo, você tem que arrumar um casamento. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque às vezes a gente pode estar levando a pessoa a tomar uma decisão precipitada. Agora, é claro, se você conhece uma pessoa que é piedosa, temente a Deus, que você sabe que é uma serva de Deus, não tem problema você falar para um jovem, olha, observe essa moça, como ela é temente a Deus. Mas o importante é que a gente não tome decisões ansiosos. Nós devemos ser direcionados por Deus. Amém, irmãos? Casamento é bênção. Quem crê diz amém. Amém, olha aí. Deus seja louvado. Inclusive, meus irmãos, confusa e dividida. Ele não impõe regras culturais, mas princípios eternos. E ele diz que o crente, ele pode e deve glorificar a Deus em qualquer estado que ele está. Quer seja casado ou solteiro. Deus tem um propósito para a vida dele. Isso é algo maravilhoso. Tá? E aí nós caminhamos aqui para um ponto interessante. Muitas vezes, irmãos, o casamento, ele acaba se tornando algo muito difícil nos dias de hoje. E o casamento, ele é difícil por conta do pecado. O pecado, alguém falou assim, ó, casamento é complicado. Não, a complicação não é o casamento, a complicação somos nós somos complicados. Qualquer relação que nós nos envolvemos, nós arrastamos nossos pecados para dentro dessa relação, e é por isso que é tão difícil. Então nós precisamos de Cristo dentro da nossa relação. Eu quero convidar você, lá em Eclesiastes, Salomão diz que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu quero convidar você para que Cristo seja presente dentro do seu casamento. Que Cristo possa ser o Senhor da sua vida, da sua história. Dentro do seu casamento, na relação em que você está, que você busque glorificar a Deus, que você se chame Jesus para habitar dentro da sua relação. Isso é algo maravilhoso. Meus irmãos, que nós possamos zelar um pelo outro. Como o texto diz, que cada um possa se atentar às necessidades do outro. Muitas vezes nós somos egoístas em nossas relações, mas nós somos convidados a honrar a Deus e amar uns aos outros no temor do Senhor. Aí não tem como Cristo, Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Cristo é o noivo perfeito que se entregou naquela cruz pela sua esposa, a igreja. Nós somos a esposa de Cristo. E Ele morreu por nós, perdoando os nossos pecados e nos reconciliando novamente com Ele. Então, o segredo, a solução para o seu casamento é Jesus. Busque a Deus, busque-o em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Busque ver todos os conflitos dentro do seu casamento. Busque-o em primeiro lugar e você vai experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. E mesmo quando houver conflitos, e haverão, não há promessa de que não haverão, mas o Espírito Santo vai capacitar você a perdoar, a ter sabedoria e vencer todas as dificuldades dentro do seu casamento, porque o nosso Deus é fiel. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela Tua palavra, louvar ao Senhor porque Tu nos ensinou, Senhor,
que o casamento é sim um propósito de Deus, mas que nós também podemos glorificar a Deus na nossa solteirice, na nossa juventude. Eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, primeiramente, os jovens, aquelas pessoas que ainda não passaram pelo casamento, que o Senhor possa conceder a cada um sabedoria e graça, para que eles sejam dirigidos, direcionados por Deus, e que eles possam tomar decisões de acordo com os princípios imutáveis da palavra do Senhor, que o Senhor possa preparar um marido e uma esposa, um lar, segundo o teu coração, e que até lá, em sua solteira, o tempo que tem, a disposição, a saúde, o vigor, a energia para servir a Deus, porque no tempo certo Deus os abençoará. Os que têm passado por dificuldade em seus casamentos, que o Senhor dê muita sabedoria, paciência, domínio próprio, que o Senhor acrescente virtude a cada um deles, que o Senhor possa conceder a prática do perdão, da misericórdia, do cuidado, e que o Senhor possa restaurar todo o casamento que esteja fragilizado em nome de Jesus. Que o Senhor faça cair por terra todo o mal. Livra, Senhor, de todo o mal, livra de toda impureza que pode levar ao fim um casamento que é uma instituição sagrada, criada e preservada pelo Senhor. Eu também te peço, meu Deus, por aquelas pessoas que já são viúvas. A Bíblia diz que nós devemos orar por essas pessoas e ter um cuidado especial com elas. Nós também colocamos diante do Senhor para que o Senhor guie suas vidas no temor do Senhor. Oro também, meu Pai, por aqueles que já passaram pelo divórcio. Oh Deus, que o Senhor possa dar uma nova oportunidade, que o Senhor possa escrever uma história repleta de perdão e de uma nova vida, porque para o Senhor não há pecados que não possam ser perdoados e não há histórias que não possam ser transformadas pela graça de Deus. Como aquela mulher samaritana que já tinha passado por 5 separações, mas Jesus entrou na vida dela e lhe deu uma nova oportunidade. E eu creio que o Senhor é aquele que está sempre pronto para escrever uma nova história. Que o Senhor abençoe, Deus, cada vida que está aqui em nome de Jesus, e que nós possamos honrar a Deus através do nosso patrimônio, em nome de Jesus. Amém.